Coloquei aqui o processo legislativo. Aqui com os desdobramentos possíveis, com os possíveis desdobramentos do processo legislativo, tá? Então aqui, a gente começar, então tudo aqui vai começar na casa iniciadora, né? A casa iniciadora, lembrando aquela observação, Presidente da República, STF, Tribunais Superiores, o povo tem iniciativa na Câmara dos Deputados. Isso é coisa que a gente já falou, né? Segue para a mesa. Na mesa tem a leitura em plenário, publicado no Diário Oficial. São publicadas as chamadas separatas, aqui que eu já falei para você. Cada parlamentar recebe uma separata dessa, uma cópia do projeto. E aí, na sequência, o presidente da casa, que eu estou dentro do Poder Legislativo, casa iniciadora, ele vai tomar algumas decisões. Quais são as decisões que ele vai tomar? Primeira decisão, juízo de admissibilidade. O que ele vai decidir? Se ele vai devolver o projeto ou se ele não vai devolver o projeto. Isso quem decide é ele. Em que caso ele pode devolver o projeto? Se a competência for alheia à competência da casa. Tá? Por exemplo, se fosse em âmbito estadual, o presidente da Assembleia Legislativa poderia devolver o projeto que estabelecesse um tipo penal, porque não é competência da Assembleia Legislativa estabelecer tipos penais. Ele pode devolver. Ou, se não, o presidente da República, que tem que iniciar sempre na Câmara dos Deputados, estivesse iniciando no Senado. O presidente do Senado pode devolver, porque não é competência do Senado receber aquele projeto. Segundo, não estiver formalizado, lembra que eu te falei que tem uma redação oficial a ser seguida, que é a redação do da lei 95, complementar 95. Então o projeto tem que estar devidamente formalizado, tá? Eu não posso ter erros no projeto, senão o presidente pode devolver. Entre esses erros, todo projeto, isso aí em âmbito estadual, federal e municipal, que demande gasto, ele tem que vir acompanhado, o projeto que demande gasto, que cria uma política pública, que cria alguma coisa que demande gasto, tem que vir acompanhado do impacto orçamentário financeiro, que é um documento que mostra quanto que isso vai impactar e de onde vai vir o dinheiro. Isso é exigência constitucional e também da lei complementar de responsabilidade fiscal, lei 101. Se não tiver com essa documentação junto com o projeto, quer dizer, não é só o texto, artigo, tem projeto que exige outros documentos. Ele também pode o quê? Devolver. Isso em Câmara Municipal já dei muito parecer nesse sentido, falando com o presidente da Câmara para devolver para o prefeito, porque não veio acompanhado. Por exemplo, o prefeito mandava projeto de lei que ia conceder isenção ou remissão ou anistia na área tributária. No final das contas, ele ia abrir mão de receita. Para que ele faça isso, ele tinha que mandar junto com o projeto como é que ele ia suprir essa receita da qual ele abre mão. Entendem? Se ele não manda, não está devidamente formalizado, devolve. Tá? Existe só uma exceção que ele não pode devolver. Foi até pergunta sobre o Nando Dirceu, que é a iniciativa popular. Na iniciativa popular, eu não posso exigir que o povo tenha conhecimento técnico e faça a redação técnica tal qual se espera no âmbito de um órgão técnico que é o Poder Legislativo. Então, se for iniciativa popular, não necessariamente tem que estar devidamente formalizado, tudo certinho, bonitinho. Nesse caso, como é iniciativa de um órgão, na verdade, nem é órgão, né? Como é uma iniciativa de um não técnico, aí não pode haver devolução, tá? Aí, chegando assim, vai encaminhar lá dentro para as comissões para que haja adequação da redação, enfim, mas não pode devolver. E ele vai devolver também quando for antirregimental. O que é isso? Quando não estiver de acordo com o regimento interno da casa, ele também pode devolver. E pode devolver, isso aqui é um ponto muito interessante, quando o projeto for evidentemente inconstitucional. Então observa que o presidente da casa, ele acaba fazendo aqui no primeiro momento, até mesmo um controle de constitucionalidade em menor escala, mas faz. Mas o que quer dizer evidentemente inconstitucional? Inconstitucionalidade chapada. Inconstitucionalidade chapada é aquela auto-evidente, aquela que não precisa de um maior aprofundamento. Por exemplo,
Se o projeto versa sobre descriminalização do aborto, não é uma inconstitucionalidade auto-evidente. Aí tem que deixar tramitar. Se for o caso, a CCJ que vai dar o parecer. Agora, se for um caso em que, por exemplo, o presidente da República está apresentando o projeto no Senado, essa é uma inconstitucionalidade auto-evidente. Por quê? Ele não pode apresentar no Senado, ele tem que apresentar na Câmara dos Deputados. Então, além de ser um caso de competência, também é um caso de inconstitucionalidade o quê? Auto-evidente. Apresentada uma... Tranquilo? Deu para entender, gente? Bom, se ele não devolve, a próxima decisão que ele toma é regime de tramitação. São dois regimes, o conclusivo e o deliberativo. Gente, isso daqui a gente está analisando o processo legislativo ordinário, que é das leis ordinárias. Mas com algumas modulações a gente aplica tanto para emendas constitucionais quanto para leis complementares. Não muda muita coisa não, tá? Bom, daqui a pouquinho eu volto no regime. E por fim ele define por quais comissões temáticas o projeto irá tramitar. Lembrando que se, na Câmara dos Deputados, mais de 3 comissões, eu formo uma comissão única. Quer dizer, 4 comissões, eu não vou tramitar em 4. Eu não vou tramitar em 4 comissões. Se o projeto necessitar de mais de 3, quer dizer, 4 ou mais, forma-se uma comissão especial para analisar o projeto. Tudo bem? Beleza. O que é o regime deliberativo? O regime deliberativo, regime conclusivo ou deliberativo. O regime conclusivo é aquele em que o projeto só vai tramitar nas comissões, que é a delegação interna ou imprópria, que você veio me perguntar aqui no intervalo. Já o regime deliberativo é quando o projeto passa nas comissões para receber parecer e depois segue para o plenário. Tudo bem? Beleza até aqui, sim ou não? Vou descer aqui o slide. Então, aqui, vamos pegar aqui. No conclusivo, vai para as comissões vão discutir e já vão votar. Beleza? Se a comissão rejeita, já vai para arquivo. E se a comissão aprova, aí vai seguir para casa revisora. Tudo bem? Porque basta a aprovação das comissões. Até que, tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza. Deixa eu só pegar aqui. Onde está aqui? Aqui, pessoal. Só para... Na tramitação do regime conclusivo, até botei aqui, né, delegação interna, imprópria, modelo copiado da Itália e tal, né, também chamado de processo legislativo abreviado, é a comissão temática que vai analisar. Aí eu vou ter uma chamada proposição conclusiva, é a denominação que é dada. Mas o mais importante aqui é o seguinte, ó, o que não pode tramitar no regime conclusivo? Obviamente, projeto de lei complementar, por quê? Lei complementar precisa obter maioria absoluta de votos. E tramitando só em comissão nunca vai dar maioria absoluta de votos. Ah, mas se tramitar em todas as comissões, porra, aí é plenário, né? Porque junta todo mundo. Projeto de iniciativa popular. Projeto de iniciativa popular necessariamente tem que ir a plenário. Seria um déficit democrático que um projeto cuja iniciativa é do povo, participação direta, fosse votado apenas em comissão e não fosse a plenário. Projeto de código, qualquer codificação tem que ir a plenário, beleza? Projeto de comissões, até brinquei aqui, raposa para cuidar do galinheiro. Ora, se a comissão apresenta o projeto, ela mesmo vai votar? Não, aí tem que ir a plenário. Projeto que tramitou em regime tradicional na casa iniciadora, beleza? Pode ser conclusivo na casa revisora, não tem problema. Então, tramitou no regime tradicional, regime deliberativo na Câmara, foi a plenário. Na casa revisora, ele pode tramitar
no regime conclusivo, mas o inverso não vale. Quer dizer, tramitou em regime tradicional, ele necessariamente vai ter, se ele tramitar em regime tradicional na primeira casa, ele tem que tramitar em regime tradicional na segunda. Beleza? Tranquilo? Agora, se ele tramitou em regime conclusivo na primeira, na segunda ele pode tramitar ou em conclusivo ou em deliberativo. Projetos que têm um regime de urgência, que é a urgência constitucional, que é aquela que eu te falei que tem prazos para aprovar, enfim. Nesse caso aqui também tem que ir a plenário, porque já vai ser votado rápido, 45 dias, tem que ir a plenário, não pode votar só em comissão. Iniciativa vinculada? Oi? Iniciativa vinculada? Não, não. O regime de urgência são projetos de iniciativa do presidente da República para o qual ele pede urgência, tá? Projeto de delegação legislativa para o presidente, leis delegadas, e projetos que recebam pareceres divergentes nas comissões. Porque se o projeto é encaminhado a mais de uma comissão e eles recebem pareceres divergentes, não tem como votar. Se uma comissão está dizendo que não deve ser aprovado porque prejudica a educação, e a outra diz que deve ser aprovado porque ajuda o meio ambiente, como é que uma aprova e outra reprova? Então, nesse caso, tem que mandar para onde? Plenário. Márcio, isso está onde? Não está na Constituição. Da Constituição, a gente só retira, por interpretação, a proibição de se votar o quê? Projeto de lei complementar, porque exige maioria absoluta. Aí, logicamente, eu chego à conclusão de que é impossível obter maioria absoluta do parlamento votando só em comissão. Tudo bem? O restante todo nós temos onde? Regimento interno, tá? Regimento interno. Eu vou voltar aqui. Tem como você colocar, desculpa, esse regime de urgência seria só o regime de urgência constitucional ou pode ser aquele regime de urgência da própria casa? O regime de urgência é regimental, né? Regimental é só constitucional? Pode Tá, aí o constitucional necessariamente não pode. O regimental, aí vai depender do regimento interno do Poder Legislativo, porque não tem assentamento constitucional. Deixa eu ver se está aqui embaixo. É o pica-pau? Não está aqui não. Vamos lá. Bom, se for pelo regime deliberativo, comissões, CCJ vai fazer o quê? Controle de constitucionalidade, legalidade, regimentalidade e também de redação. Beleza? A CCJ faz controle disso tudo. De redação, ela consegue adequar. Se ela conseguir adequar, ela modifica. Agora, se o projeto for inconstitucional, ela dá parecer. Parecer contrário a CCJ é parecer o quê? Vinculante. Parecer terminativo, arquiva-se o processo. Tudo bem? Parecer favorável, segue a tramitação. As demais comissões dão seus respectivos pareceres, lembrando que as outras comissões não possuem parecer terminativo. Ok? Somente a comissão de finanças, mas a comissão de finanças é uma comissão mista, então nem seria o caso aqui, tá? Porque a tramitação do orçamento é sessão conjunta. Mas, para chegar na conclusiva deliberativa, o que é necessário mesmo? Não, aí aqui, ó, o presidente toma a decisão de qual regime vai tramitar. Então olha só. O presidente que escolhe. É o presidente da casa. Então, olha só, o projeto, se ele não tiver naquelas proibições que a gente acabou de ver, código, lei complementar, etc., aí o presidente, se tiver naquelas proibições, necessariamente é regime deliberativo. Ah, não está naquelas proibições, Márcio, é uma leizinha qualquer. Aí ele escolhe se vai pelo conclusivo ou pelo deliberativo. Tá? Agora, só que é o seguinte, se ele escolher o deliberativo, o conclusivo, é possível recurso dentro da casa para que tire do conclusivo e mande para o deliberativo. Tá bom? Embora ele tenha essa palavra, geralmente é o que prevalece, mas é possível que os parlamentares façam um recurso para exigir que isso vá para o plenário. Estamos no segundo aqui, né? Então vamos lá. Para plenário, discussão, votação, a gente já sabe o que é isso, né? Tem que seguir a presença da maioria absoluta, não pode votar com menos que isso. Se é rejeitado, vai para arquivo. Se é aprovado, segue para a casa revisora. Lembrando que durante a tramitação pode sofrer as emendas. Aditiva, supressiva, aglutinativa, modificativa, substitutiva de redação
projeto do presidente da República não pode sofrer emendas que importem aumento de despesa, mas ele pode ser emendado? Pode, só não pode aumentar a despesa. Queridos, chegou na casa revisora, o que acontece? Tudo de novo, igual a casa o quê? Iniciadora. Distribui uma cópia para cada parlamentar da segunda casa, define regime de tramitação, observadas as proibições, ok? Define as comissões pelas quais irá tramitar e segue o barco tal qual nós acabamos de ver aqui agora. Bom, no final das contas, o projeto vai ser o quê? Rejeitado, aí arquivo na segunda casa, ganhou na primeira, mas perdeu na segunda, ou ele é aprovado. E aqui na aprovação, pode ser aprovação sem emendas, é aquilo que a gente falou no final do ano passado, ou aprovação com emendas, mudar o projeto na casa. Vou pegar aqui. Vamos lá. Se for sem emendas, aprovado na segunda casa é a casa revisora, aprovado na segunda casa, sem mudar nada no projeto, para onde que eu mando? Presidente da República, que vai fazer a análise presidencial. Ah, Márcio, mas aprovado com emendas. Parágrafo único do artigo 65. O que eu faço? Remeto para a casa iniciadora. Quando que eu não remeto para a casa iniciadora? Quando aquela emenda não mudou normativamente o projeto, não criou nada novo, só uma redação nova, enfim, vocês já conversamos sobre isso. Então lá estava, será concedido direito às mulheres, aí tá, pessoas do sexo feminino, não muda nada. Queridos, vamos lá. Na casa iniciadora, discute e delibera apenas sobre as emendas, beleza? Lembrando aquela situação que o Ricardo perguntou, se é em bloco ou se é em separado, mas discute só as emendas. Se aprova, manda para o presidente da República. Se rejeita, arquiva o quê? Apenas a emenda, ainda que seja um projeto substitutivo. Perdão, ainda que seja uma emenda substitutiva. Tudo bem, gente? Sim ou não? O projeto. Beleza? Isso aqui a gente já tinha até falado, a gente só está vendo aqui no gráfico. Presidente da República, artigo 66, vai dizer que em 15 dias úteis ele vai o quê? Sancionar ou vetar. Queridos, presta atenção. Na verdade, em 15 dias úteis, ele pode fazer duas coisas. Vetar ou dar sanção, mas a sanção expressa. Porque, olha só, tem aquele ditado popular, né? Quem cala consente. No direito, esse ditado não é verdadeiro, exceto em poucas circunstâncias. Essa aqui é uma delas. Se o presidente não manifesta nada, ele está consentindo. Se ele não manifesta, nem veta, nem sanciona, depois de 15 dias, isso significa que haverá o quê? Sanção tácita. Quer dizer que ele concorda. Beleza? Consequentemente, raciocínio. Se depois de 15 dias isso importa em sanção tácita, eu vou ter veto tácito? Não, o veto tem que ser sempre o quê? Expresso, porque o silêncio importa em sanção. Beleza, galera? Tranquilo? Então ele tem 15 dias, ou para sancionar expressamente ou para vetar, e o veto é sempre expresso. A sanção pode ser o quê? Tácita, silêncio após 15 dias. Tranquilo? Aqui eu já botei aqui características do veto. Vamos analisar rapidinho aqui. Depois vou deixar naquele PDF para vocês. Primeiro, o veto é sempre expresso, não existe veto tácito. Segundo, o veto tem que ser motivado, ele tem que explicitar motivadamente qual é ou quais são os motivos do veto, por que ele está vetando, o presidente da República tem que fazer isso. E existem dois motivos autorizados pela Constituição. Ou porque o projeto é inconstitucional, e aí a gente chama de veto jurídico. Observa, todo veto é um veto do presidente. Beleza? O nome jurídico aí é só para indicar que o motivo do veto é uma inconstitucionalidade. Tá? Então, veto jurídico, porque o projeto é inconstitucional, ou veto político, porque o projeto é contrário ao interesse público.
Ou senão, quando a mercadoria é muito grande, as duas coisas. É inconstitucional e contrário ao interesse público. Tudo bem? Então, além de indicar que o projeto é inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele precisa motivar isso. Ele precisa explicitar os motivos. Ó, é inconstitucional por causa disso, 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 porque fere os artigos tais da Constituição, é contrário ao interesse público por causa disso, 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 porque fere os artigos tais da Constituição, ó, porque trará tal prejuízo para a população em geral. Tudo bem, galera? Beleza? O veto tem que ser sempre formalizado, não existe veto verbal, por exemplo, o veto tem que ser formalizado num documento devidamente publicado. O veto é sempre supressivo, o veto é sempre para retirar alguma coisa do texto, não existe veto aditivo, o veto não pode adicionar nada, mesmo porque se pudesse, o presidente da República estaria legislando de forma inconstitucional. O veto é irretratável. Uma vez plenamente formalizado, não há como retratar o veto. Tudo bem, galera? Sim ou não? Beleza? E por fim, o veto é relativo. O que é isso? O veto não é absoluto, porque o veto pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. Tudo bem? Percebam, quando a gente fala que o veto é supressivo, o veto ele pode ser total ou parcial. O veto pode ser sobre todo o texto da lei, ou o veto será sobre parte desse texto. Tudo bem? Sim ou não? Observação importante. O veto jamais poderá recair sobre uma palavra ou uma expressão. O veto só pode recair sobre artigo inteiro, parágrafo inteiro, inciso inteiro ou a linha inteira. Eu não posso ter veto sobre uma palavra só. Não será concedido. O presidente vai lá e veta o não. O que virou? Será concedido. Quer dizer, aí ele estaria legislando. Então ele só pode vetar textos de lei, de textos de lei, de parágrafo, inciso, a linha ou o artigo todo. Nunca palavra ou expressão. Tudo bem? Queridos, bom, se o presidente sanciona, vou seguir o barco aqui, cadê? Se o presidente sanciona, eu entro aqui na promulgação e publicação. Promulgação e publicação são os atos da última fase. Qual que é a última fase? A fase de integração de eficácia. Qual a promulgação? O que é a promulgação? Promulgação é uma espécie de certificação, dizendo que o projeto tramitou, que ele tramitou nos termos da Constituição, que ele está apto para ser exigível, para ser cumprido. E a publicação é para publicizar, para dar conhecimento geral, para que ninguém possa alegar o desconhecimento da lei, né? A ficção é uma mentirosa de todas, né? Nem a gente que estuda direito conhece todas as leis. Mas a partir da promulgação e publicação, aquele texto que deixou de ser projeto, a partir da sanção ele deixa de ser projeto de lei, se torna lei, existente, presumidamente válida, mas que ainda não tem eficácia. A eficácia virá aqui, com essa fase, integração de eficácia. Pode ter vacácio, aí eu vou prolongar um pouco esse prazo da eficácia, 45 dias, como regra, no silêncio 45 dias, ou expressamente outro prazo. Tudo bem, galera? Sim ou não? Beleza? Porque essa fase de integração de eficácia, porque ela já existe e é válida. Tá? Isso. A doutrina majoritária, tá, Ricardo? Isso. Aí isso é a escada pontiana. Isso, validade e eficácia. A eficácia vai estar na fase complementar, ou fase de integração de eficácia. A validade e a existência estão em qual fase? Elas surgem a partir do momento que eu encerro a fase constitutiva. Mas e a existência? A existência é na fase de iniciativa? Não. Não vai ser separado? Não. A existência, o ato, ele existe a partir do momento que ele cumpre todo aquele seu ciclo de formação. E o ciclo da existência, para as leis, ele se fecha com a sanção do presidente da República ou com a derrubada do veto. Tá? Aí eu fecho ali o quê? A existência. Não esquece a validade por enquanto, a existência. Tá? O que é a validade?
é a presunção de que o ciclo da existência foi feito respeitando a norma superior. No caso, respeitando a Constituição. A presunção da validade de uma lei é, na verdade, a presunção da constitucionalidade dessa lei. Então, uma lei que tenha sido aprovada com a sanção, por exemplo, passa a existir. E passa a ser presumido que toda a tramitação dela, e o seu conteúdo, obviamente, são constitucionais. Ou seja, ela respeitou, por exemplo, obteve a votação, se for uma lei complementar, obteve maioria absoluta, recebeu os pareceres, isso é presumido. Então, preste atenção. Chegou no final da fase constitutiva. Quando que termina a fase constitutiva das leis? Quando o projeto deixa de ser projeto e se torna lei. Quando o presidente sanciona. Mas se o presidente vetar? Ainda não. Mas o Congresso pode derrubar o veto. Se o Congresso derruba o veto, daquele momento, eu termino a fase constitutiva, o projeto que teve o veto derrubado, a derrubada do veto vai fazer as vezes da sanção. Beleza? E aí o projeto deixa de ser projeto e passa a ser lei. Beleza, galera? Sim ou não? Tranquilo? Observa, nesse momento eu fecho o ciclo da existência. O ato existe. O ato existe. Depois da sanção... Pense como se fosse um contrato. Tá? Eu assinei, você assinou, mas só vai ser cumprido daqui a um ano. Ou quando você tiver um filho para casar. Não, quando você tiver uma filha para casar com meu filho. Aí ele passa a ter eficácia, mas ele já existe e presume-se válido. Pensa numa lei. A lei é um grande contrato. Presume-se o quê? Que esse contrato foi celebrado conforme manda a lei maior, que é a Constituição, que o conteúdo é lícito e possível. Ou seja, nesse caso que o conteúdo é constitucional, não está violando nada do texto constitucional. Então, com a sanção, eu tenho uma lei existente e presumidamente válida. Por que eu estou frisando esse presumidamente válida? Porque isso é a presunção de constitucionalidade. Toda lei tem a presunção de constitucionalidade. Porque se a lei não tivesse a presunção de constitucionalidade, a partir do momento que ela tivesse eficácia, eu poderia dizer, não cumpre essa lei porque ela é inconstitucional. Então, presume-se que a lei é constitucional, mas essa é uma presunção relativa. Por quê? Porque o judiciário pode declará-la inconstitucional. Beleza, queridos? Então, para a gente recapitular e fechar. Final da fase constitutiva, sanção do presidente da República, daqui a pouco eu vou falar, ou derrubada do veto. Ato existente, presumidamente o quê? Válido. Beleza? O que está faltando para ele agora? Para fechar. Poder ser exigível. Eficácia. E a eficácia vai vir com a promulgação e a publicação. Tudo bem? O nosso código, teve um código penal no Brasil, salvo engano, de 67, que ele ficou só em vacácio. Ele só ficou na fase da existência e da validade, mas não chegou a ter eficácia. Aí depois ele foi revogado. Quer dizer, já existia, aí ele foi revogado. Tudo bem? Beleza? Estamos juntos aqui? Sim? Então, a eficácia só depois da promulgação e publicação. E da publicação. Lembra sempre o seguinte, existência, validade e eficácia são elementos, são os planos do ato. Não é do mundo físico. O mundo físico é a efetividade. O ato que tem a eficácia é o ato que pode exigir mudança no mundo físico. Se no mundo físico a mudança ocorre, eu digo que agora isso teve efetividade. Por exemplo, a lei do jogo do bicho. Existente, presumidamente válida, tem eficácia. Por quê? As pessoas podem ser condenadas com base nessa lei. Como as pessoas não são, essa lei não tem o quê? Efetividade. Tudo bem? Alguns autores chamam a eficácia, a efetividade de eficácia social e a eficácia pura e simples de eficácia jurídica, tá? Eu preciso chamar de efetividade. Efetividade é a mudança no mundo dos fatos segundo o mandamento da norma. Efetividade então vai ser após o vacácio. Sim, só pode ser após a vacácio, porque não tem como exigir mudança fática se a lei ainda não está com aptidão para ser aplicável. A aptidão para ser aplicável, a aplicabilidade só vem com a eficácia. Eficácia é aptidão de aplicabilidade. E essa aptidão de aplicabilidade só vem quando encerra o prazo da vacácio, se tiver prazo.
Beleza? A partir do encerramento do prazo da vacácio, se tiver prazo, aí sim, eficácia. Que vai vir que já veio, né? Que a promulgação vai trazer a vacácio. Beleza? Aí o que acontece? Bom, beleza, agora já está eficaz. O que pode acontecer? A exigência do comportamento no mundo fático, onde a gente vive, né? De acordo com o que manda a lei. Se houver o comportamento, eu digo que a lei teve o quê? Efetividade. Efetividade. Tá? Queridos, vamos voltar aqui então. Agora, beleza. O presidente da República, então, vai dar sanção expressa, total ou parcial. Já expliquei para você isso. Ou sanção tácita. A sanção tácita sempre será total, tá, gente? Beleza? Não tem como, né? Porque se, eu veto o artigo tal, vetou. Então a sanção tácita sempre será uma sanção do todo. Se ele ficou quieto, ele tem que ficar quieto sobre tudo. Se ele falar sobre alguma coisa, já não é mais tácito. Beleza? Agora, a sanção expressa, ela pode ser total ou parcial. Agora, observe o seguinte. Se ele sanciona totalmente, beleza. Agora, se ele sanciona, que é sempre expressa, se ele sanciona expressamente, mas apenas uma parte, é porque ele está fazendo o quê? Vetando outra parte. É como se ele dissesse, olha, sanciona o artigo 1º, 2º e 3º e veta o artigo 4º e 5º. Quer dizer, a sanção expressa parcial implica em quê? Em veto parcial. Tudo bem? Beleza? Sim ou não, galera? Se o presidente veta, vamos analisar a parte do veto agora, isso segue para o Congresso Nacional, tá? Que vai ter o prazo de 30 dias, e aí é uma sessão conjunta do Congresso, lembra da sessão conjunta? Para votar. Se não observa esse prazo, haverá trancamento de pauta. Erro do meu material, que esse material aqui meu é mais antigo. Essa votação não é secreta, tá bom? Essa votação é aberta. A votação secreta, praticamente, a votação secreta não existe mais na Constituição, tá? Então aqui está a votação secreta, mas não é mais, é a votação aberta. Mas por que você não corrigiu esse material? Porque esse material eu fiz num programa de Mind Map e eu não comprei ainda um Mind Map para o Mac, que é muito caro. Eu não estava querendo comprar. Então, eu vou comprar e vou ter que refazer isso tudo. Pior não é nem comprar, pior é refazer isso aqui tudo. Não trabalho nada para fazer. Aqui, trancamento de pauta também só de lei ordinária, lá Michel Temer ou não? Não. O trancamento de pauta, nesse caso, é para as duas coisas. Por quê? Porque o que recebe sanção ou veto? Lei ordinária e lei complementar. Então, só pode ser para lei. Porque emenda constitucional não tem sanção ou veto, decreto legislativo não tem sanção ou veto, então não tem essa discussão. Então, ou vai ser uma lei ordinária, ou vai ser uma lei complementar. Aí, para tudo que envolver sanção ou veto, trancamento de pauta. Se tem um veto ali, trancamento de pauta, tá? Um dos absurdos que foi descoberto recentemente foi o quê? Que o Congresso não estava deliberando nenhum veto, não estava trancando pauta, estava aprovando um monte de leis sem trancamento de pauta, quer dizer, a pauta deveria estar trancada para analisar veto, não trancaram a pauta, foram aprovando lei. As leis que foram aprovadas no momento que a pauta devia estar trancada são leis o quê? Inconstitucionais. Vamos seguir. Então vamos lá, votação. O Congresso, em sessão conjunta, analisa por maioria absoluta. Tá? E aí, se der maioria absoluta, haverá a derrubada do veto. Beleza? Derruba o veto. Tranquilo, gente? Sim ou não? E aí, derrubando o veto, e por isso que tem que ser fundamentado, porque o Congresso tem que saber os motivos do veto, para saber se concorda ou não. Derrubando o veto, encaminha para o presidente da República, para ele fazer o quê? Para ele sancionar? Não, já passou essa fase. Ele já vetou, já acabou. A derrubada do veto, nesse caso, ela está fazendo o papel da sanção, que o presidente não quis dar. Aí é para ele promulgar, como fala lá o parágrafo 7 de 66. Tem 48 horas para o presidente promulgar. Se o presidente está, vocês derrubaram meu veto, mandaram para eu promulgar, não promulga porra nenhuma não, essa porcaria aí. Não promulga, é encaminhado para o presidente do Senado promulgar.
Se o presidente do Senado é amiguinho do presidente da República e não promulga, aí sobra para quem? Para o vice-presidente do Senado. Se ele não promulga, ele se ferra, porque ele passa a responder por crime de responsabilidade. O presidente da República não promulga e tudo bem. Presidente do Senado, sua vez, também não promulga e tudo bem. Vice-presidente, se ferrou, porque se você não promulgar, tu responde por crime de responsabilidade. Beleza? E aí, o que ele vai acabar fazendo, o vice-presidente do Senado? Necessariamente ele tem que promulgar. Tá? E aí, promulgação, publicação, integração de eficácia. Ok? Publicação por quem? Oi? Publicação tem prazo e é por quem? Não, aí é quem vai fazer a promulgação, aí segue, tá? A publicação. A publicação, segue, tá? Porque se o cara não promulgou, ele também não vai publicar. Não, estou falando assim, é feito pelo presidente também. Deveria ser. Primeiro ele vai receber lá, ele recebe para promulgar e publicar. E não fez. Passa para o presidente do Senado para promulgar e publicar. Depois, se ele não faz, aí só para o vice-presidente, tá? Isso tudo está lá no artigo 66, parágrafo 7º, tá? O 66, parágrafo 7º, não fala que o vice responde por crime de responsabilidade, mas essa é uma lógica do sistema. Porque a partir do momento que ele me diz que se o presidente não faz, a consequência é, o presidente da República não faz, a consequência é o presidente do Senado fazer. E ele me disse que se o presidente do Senado não faz, a consequência é o vice-presidente do Senado ter que fazer, e por vice-presidente do Senado ele não fala nada, aí a consequência vai ser qual agora? Crime de responsabilidade. Galera, eu vou encerrar essa gravação aqui para não ficar muito grande.